Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho, com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, junto com todos vocês que nos acompanham com tanto carinho. Nossa, o que foi aqui, aqueles comentários? Nossa, os foi, comentários... a gente ficou assim... muito feliz porque... Do dia 29 de outubro, realmente a coisa... Porque foi bem bacana a participação de todos vocês. Realmente é um centro espírita, né? Porque a gente acaba aprendendo um com os outros. É muito importante cada depoimento, cada participação. Nossa, é gratificante mesmo pra gente. Tenho certeza que para vocês que leem também. Sempre muito bom. Então, o nosso agradecimento, o nosso carinho também por todos vocês. A gente sempre pede desculpas àqueles que a gente não consegue dizer o nome aqui, né? Porque são muitas pessoas, então quando o Júnior comenta no final o nome das pessoas que participaram, nem sempre a gente está comentando, nem sempre não, né? Normalmente a gente não consegue comentar todos os nomes, mas saibam que todos são lidos com muito carinho e com muita atenção. Tá bom? Bom, gente, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. Então sempre escolham um dia da semana, sempre cumpram com esse dia, com a hora que vocês determinarem, para que a espiritualidade possa atuar na casa de vocês. Uma pessoa perguntou se ela poderia trocar, né, o dia do Evangelho. Claro, pode ser trocado sim, mas a gente pede que sempre vocês peçam permissão para que isso aconteça, avisem, né? Porque é aquilo que a gente sempre comenta, né? O mesmo compromisso que nós aqui na Terra temos, eles no plano espiritual também têm os compromissos deles. Então, sempre... Como é que é o nome dela? Vitória Vieira. Vitória Vieira que pergunta. Sempre então que vocês forem trocarem o dia ou o horário, vocês façam uma prece e peçam, informam, né, a data prevista então. E que a partir daquele momento vocês sempre cumpram com aquele dia, com aquele horário. Porque saibam que eles estarão nas suas casas sim, nesse dia e nesse horário. Podem ficar tranquilos. Bom, gente, vamos então pegar as garrafinhas, quem não pegou ainda, né? Vamos pegar as garrafinhas ou o copo com água, a gente prefere sempre a garrafinha, porque vocês terão água durante a semana, água fluidificada, para estarem tomando durante a semana. Então, no final do nosso evangelho, a gente pede para que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes fluam essas águas. E nelas eles coloquem os remedinhos necessários para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Vamos agora então acalmar nossos corações, vamos esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia. Vamos esquecer de tudo que foi ruim e negativo que a gente viu na televisão, que a gente escutou. Vamos deixar agora tudo isso lá para fora da nossa casa. Então a gente pede agora, nesse momento, que Deus nos abençoe, que as energias boas entrem em nossos lares, que a gente abra nosso coração e nossa mente somente para o bem.
Vamos entrar em harmonia com a espiritualidade superior. E que esse evangelho seja um evangelho de amor e de encontro com Jesus. Vamos agora então à nossa prece, hoje com a colaboração da nossa amiga Meg Castrezana, que deixou ali pra gente uma prece bem bonita. E depois ela até comenta, mas mais tarde, no final, o Júnior vai comentar a respeito de um comentário que ela deixou muito importante para todos nós, entre outros, é claro. Então vamos agora à prece que se chama Prece e Confiança. Há tempo para tudo. Hoje pode ser que esteja a enfrentar tantos e tantos desafios, mas tenha certeza de que eles passarão e lhe trarão grande aprendizado, se souber manter sua sabedoria íntima. Não se desespere. Aguarde com paciência e sem fraquejar sua fé. As tempestades podem ser assustadoras, mas sempre haverão de passar. A espiritualidade maior está atenta ao que lhe ocorre, e o auxílio sempre chega. É preciso sabedoria para saber esperar. É preciso serenidade para vencer os impulsos negativos. Tende bom ânimo. Acredite no apoio espiritual. Jesus vai lhe guiar, mas depende de você também. Converse com ele, peça orientação, busque ajuda para se libertar do mal e curar seu espírito. Você conseguirá. Eleve seu coração em prece. Faça da oração uma atitude diária e tão benéfica à sua saúde espiritual. Tranquilize seu ser e reabasteça-o de ânimo. E assim, mais equilibrado, estará para seguir adiante, perseverando em sua reforma íntima. E quando seus sentimentos e pensamentos forem iluminados pelo amor de Jesus, sua vida ganhará novo sentido. Tende fé e não se canse de seguir adiante. Jesus estará contigo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então à nossa leitura. Eu leio um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil. Ela é um pouco mais moderna, então a gente compreende melhor. Mas vocês podem estar me acompanhando pelo Evangelho Antigo, quem não tem esse. Nós estamos no capítulo 17, item 9. Os superiores e os inferiores. François Nicolas Madeleine Cardial Morlot, Paris, 1863. Francês. Viu? Tô lendo bem agora francês, né, gente? Mesmo com tradutor eu consigo errar, mas tudo bem. A gente entende, né? Item 9, então. Aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar. Assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito e muito menos uma propriedade, pois é retida dos que dela se acham proprietários, quando lhe convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser retirada sem o seu consentimento.
Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. Todo aquele que recebe autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde um patrão para com seus empregados até o soberano para com seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der a seus subordinados. Toda a responsabilidade cairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos. Da mesma maneira que colherá os frutos de seus esforços por conduzi-los ao bem. Todo ser humano tem na Terra uma missão, seja ela pequena ou grande. Sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Assim como Deus pergunta aos ricos o que fizeram da riqueza que em suas mãos deveriam ser uma fonte espalhando fecundidade ao redor de todos, também perguntará para aqueles que recebem alguma autoridade o que fizeram da autoridade que lhes foi concedida, que mal impediram, que progresso promoveram. Se eu dei a vocês, subordinados, não foi para que fizessem deles escravo de suas vontades, nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de suas ambições. Se eu fiz vocês fortes e confiei-lhes os fracos, foi para que pudessem ampará-los, ajudando-os a chegarem até mim. Aquele que possui autoridade e segue as palavras de Cristo não desprezam nenhum dos que estão abaixo, pois sabem que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo ensina que devem tratar de maneira igual a todos os seus subordinados, que aquele que hoje lhe obedece talvez já tenham lhe dado ordens ou poderão vir a dar em uma existência futura. Ensina também que serão tratados amanhã conforme estão tratando hoje aqueles sobre os quais exercem a sua autoridade. Tanto os superiores quanto os inferiores possuem sagrados deveres a cumprir. Se o subordinado é espírita, sua consciência lhe dirá, com mais forte razão, que não pode deixar de desempenhar seus deveres, mesmo que seu chefe não cumpra com os seus. O espírita sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se sofre na condição de subalterno, sabe que esse sofrimento é merecido, porque ele mesmo pode já ter abusado em existências anteriores da autoridade que possuía. Experimenta agora, por sua vez, o que fez os outros sofrerem. Se precisa suportar o emprego atual, por não encontrar outro melhor, o Espiritismo lhe ensina a aceitar essa situação sem reclamar, como sendo uma prova para a sua humildade e necessária ao seu adiantamento. Sua conduta é norteada pelo conhecimento espiritual que possui, e ele age para com o seu patrão como gostaria que seus subordinados agissem para consigo, caso ele fosse o chefe. Assim, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois sabe que toda negligência em seu trabalho é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus esforços. Resumindo, ele é guiado pelo sentimento do dever que sua fé lhe fornece e pela certeza de que todo afastamento do caminho reto é uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar.
Olá, boa noite a todos. Esse texto, ele nos convida a fazermos uma reflexão sobre nossos comportamentos. Eu sei que ele está abordando ali, né? Nós temos a consciência que ele está abordando ali a posição que você está. Se é uma posição de autoridade ou se é uma posição de subordinado. Independente de qual posição que você esteja, se espera que você tenha um comportamento exemplar de qualquer lado dessa moeda. A sua atitude deve ser baseada nos teus princípios. Isso é que vai te nortear. O teu princípio de justiça, de igualdade, de humildade, de simplicidade. Trabalhar em equipe. É importante que saibamos nos comportar sempre trabalhando, fazendo as coisas como gostariam que para nós assim fosse feito. Até ele cita caso nós estejamos numa posição, né? Como gostaríamos de ser tratados, seria como nós vamos tratar aqueles que estão à nossa subordinação. Mas a ideia principal é que nós devemos ser pessoas coerentes. Nós temos que ter um norte, porque aqueles que não têm um norte se perdem. Tanto em qualquer posição que esteja, numa posição de autoridade ou numa posição de subordinação. Se a gente não tem um objetivo, se a gente não tem uma vontade, nós não temos nada. A gente está vendo a toda hora, qualquer um observa isso, pessoas com má vontade, pessoas que não estão nem aí para o trabalho que elas estão fazendo, elas não se dedicam, elas não dão o máximo. Assim como nós também vemos patrões ou responsáveis que não se importam com as condições na qual os outros estão trabalhando, que não procuram favorecer, que não procuram se colocar no lugar dos outros, proporcionando oportunidades, proporcionando descanso devido, proporcionando apoio, auxílio. É tudo um jogo da qual a gente tem que saber lidar com o nosso semelhante. É a base principal do Espiritismo. A gente não vive sozinho. Nós deveríamos de agradecer pelo que conseguimos, pelo que temos. E nós sabemos, né, que a vida tem altos e baixos. Vai ter momentos que nós vamos precisar de ajuda. Vai ter momentos que a gente vai precisar de ajuda espiritual ou ajuda financeira ou um apoio, né, um incentivo, uma colocação. Entendem? Então, esses princípios e essas necessidades andam juntos, lado a lado. Se você for uma pessoa ruim para com o seu semelhante, não importa qual a tua posição, você vai passar por esse escárnio numa próxima vida. Porque como você vai aprender algo? Se você é ruim, se você não enxerga, se não consegue ter empatia pelo teu semelhante, você vai passar pelas situações que você está impondo a alguém para te poder aprender aquilo. Isso não é um castigo. Isso é simplesmente ação e reação. Você faz, você recebe. Assim como muitas coisas aparecem injustamente para nós, será que isso não é um débito? Será que a gente não está sendo agora questionado sobre qual a nossa atitude diante de tal situação que nós estamos nos envolvendo? Sempre é hora de a gente dar um passo além. Aquele passo que a gente tem que manter a nossa convicção para com o bem, para com o lado moral, aceitável. Ninguém está dizendo para que sejamos pessoas
escravas. Jamais. Pelo contrário. Se nós nos empenharmos em fazer o melhor, não importa qual a nossa posição, nosso cargo, a gente está se preparando para melhores situações. É os talentos, né? Lembram da história dos talentos? Quem tem mais vai ganhar mais. Mais importância, no caso, né, no Espiritismo, vai ganhar mais tarefas, vai ganhar mais responsabilidades e, por consequência, vai melhorar a sua situação espiritual, não financeira. Eu me lembro sempre de uma historinha de dois homens que estavam indo numa banca comprar jornal, conversando, e o rapaz lá, o senhor que pediu um jornal, chegou muito educadamente: bom dia, eu desejo aquele jornal ali. Aí o jornaleiro nem respondeu, nem olhou para a cara desse cidadão, deu para ele o jornal, deu o troco assim, sem responder nada, e o cara, na hora de sair, que o senhor tenha um bom dia, um bom trabalho, e virou e continuou andando. Aí o colega dele falou: poxa, mas por que tu, né, foi todo educado, o cara nem te deu bola, te ignorou? É porque eu sou assim, eu sou educado, eu vou oferecer aquilo que eu tenho, educação. A gente oferece aquilo que nós temos, independente do que vão nos fazer, às vezes por inveja, às vezes por ciúmes, às vezes por preconceito. Nós devemos manter a nossa linha, a nossa postura. O nosso comportamento é muito valioso para o plano espiritual, para Deus. Porque quando vier o nosso desencarne e as coisas ficarem bem claras à nossa frente, nós vamos enxergar. Nem todos vão enxergar. Temos consciência disso. Tem pessoas que não arredam o pé da sua teimosia, né, de suas convicções negativas. Essas pessoas, elas vão passar por um local de reabilitação chamado umbral, né, onde com o tempo entenderão a sua posição através de exemplos que vão vivenciar, através de situações que vão vivenciar, mas nunca estarão desamparadas, porque assim que reconhecerem, assim que estiverem prontas para receber ajuda, elas vão melhorar, né? A mesma coisa vale para nós aqui encarnados agora. A gente tem que estar pronto a melhorar. É sempre um desafio, é sempre uma proposta que a vida nos faz e que às vezes aos nossos olhos não parece justa. Mas a justiça, ela existe e ela está num plano superior. Ela não está no nosso plano material, ela não está no nosso pensamento material, naquela condição que a gente espera de ser reconhecido, de ser aclamado aqui perante os nossos contemporâneos. Não vamos encontrar isso. Nós não vamos encontrar isso nas pessoas. Nem todas estarão dispostas a ver o teu sacrifício. Mas você tem que manter a sua postura, indiferente da sua situação. Você tem que manter a sua postura. Você tem que manter a sua convicção no bem. Nós não estamos agora num período eleitoral? Pois então, quem vai se investir no cargo, ele sabe que aquele cargo vai estar repleto de informações para beneficiar a sociedade em geral, se beneficiar os outros. Mas muitos aproveitam disso para benefício próprio. Para responder por isso, não é nossa competência, no caso, resolver essa questão, né? Porque às vezes muitas pessoas nem sabem que essas coisas acontecem. Mas é responsabilidade dele, que vai ficar registrado no seu perispírito, os seus atos, os seus gestos, os seus pensamentos. Vamos chegar num dia em que tudo que a gente fizer será para o benefício do nosso semelhante. E nós vamos estar também nos beneficiando indiretamente por isso. Quando a gente faz o bem para alguém, nós nos sentimos bem. Isso liberta a nossa alma. Isso nos cura de muitos males. Muitas vezes a gente é obrigado a ser barrado pela vida para poder entender que a vida tem o seu valor.
A gente às vezes é transformado. Às vezes nós somos jogados no fundo do poço. Para entender, a vida é muito importante. Ela tem um valor imenso. E nós temos que aproveitar cada instante, cada tempo. Que nem a prece, né, que ela leu, a Janete leu ali da Meg. Nós temos que aproveitar cada situação de nossa vida. Há tempo para tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. E ter certeza que eles passarão. É que nem uma prova de colégio, sabe? Que a gente fica nervoso antes de fazer, fica com medo, tenta estudar, acha que não sabe tudo, e aí quando vai lá e tira uma boa nota, fica feliz da vida. Agora tem gente que nem tenta estudar, porque já, eu nem sei, nem vou tentar, azar. Depois eu vejo uma recuperação, recupero no trabalho. E nunca vão saber qual é o prazer de ter dado o máximo e passado por aquilo. Então muitas pessoas vão sentir que a vida vai ter obstáculos, elas vão passar por esses obstáculos, eles vão passar. Aí depois ela vai olhar para trás e vai ver, eu passei por isso. Vai ficar mais forte. Tem que ter ânimo. O apoio espiritual vem com as nossas orações. Claro que a gente sempre já comentamos aqui várias vezes, né? Não é a gente se acomodar naquilo que está ruim pra gente. Não é que a gente esteja num emprego que a gente está sendo insatisfeito, que a gente está sendo maltratado. Não é acomodação, gente. A gente tem que estar sempre buscando o que é melhor, evoluindo, tentando. Troca de emprego. Mas se não pode trocar, é a não revolta. Aqui, faz o teu melhor. Sabe? Não ficar revoltado com aquilo que está nos oferecendo e fazendo isso só faz mal pra gente mesmo, até fisicamente, né? As doenças vêm através disso. Ansiedade, estresse, depressão. Então não é o comodismo, é sempre tentar o melhor. Mas se não for oportuno, se não tiver condições, se é o que eu tenho agora, eu vou fazer o melhor. Porque depois que tu trocar, tu já vai estar impregnado de coisas boas. Eu me esforço, eu faço o melhor. Então não me importa se eu for trocar de emprego, mas se eu tenho dentro de mim essa disposição de fazer o melhor, eu vou sempre me dar bem nos outros empregos e vou trocando para melhorar. Agora, se eu acho que só vou fazer o meu melhor se eu tiver um emprego melhor, eu nunca vou me sentir satisfeito. Porque eu sempre vou achar que vai ter alguma coisa melhor e aqui não tá bom, aí eu não me esforço. Aí eu não me dedico, eu não tento entender, compreender, não tento me inserir no meio do pessoal, sabe? Como uma pessoa que é relevante, que faz a diferença sem prejudicar ninguém. Entende? Esse aspecto fica impregnado para os outros que a gente for trocando. Isso só vai melhorando a nossa condição. Se eu sou um chefe, se eu sou um responsável e eu começo a trabalhar em equipe, a incentivar, a auxiliar, a gerenciar e a conduzir uma equipe para o bem, para que eles possam melhorar em suas condições de todas as maneiras possíveis, gente, eu vou estar apto para estar em outras posições melhores ainda. E quando eu for trocando também, mesmo sendo chefe, eu já vou estar com essa aptidão. E isso hoje tem muito valor. Em qualquer tempo. Nós estamos até falando agora de uma forma material, né? Mas a forma espiritual, o que importa é o que nós somos. Nós somos pessoas de bem, não é acomodação, não é ser explorado, é ser do bem, é fazer o que tem que fazer bem feito. Se eu tenho que tratar com as outras pessoas, eu vou tratar as outras pessoas bem. Eu não vou discriminá-las por raça, por situação financeira. Não, todos são iguais. Este é o princípio. Este é a consideração. Com isso eu encerro o meu comentário. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas.
que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que pediram prece, a todos que estão precisando neste momento, a todos que participam do nosso Evangelho, a todos os encarnados e desencarnados. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos tenham os seus pedidos atendidos da melhor maneira possível, mesmo aqueles que não colocaram ali os seus pedidos de oração, mas que mentalizaram essa necessidade de um consolo, de um conforto, de uma esperança, de força, de coragem, que sejam atendidos pelos bons espíritos, que todos possam encontrar a paz, a serenidade em suas casas, mesmo que seja da forma interior, minha vida, meu corpo, minha casa. Às vezes não é possível, né, devido a onde se encontra a constelação dessa pessoa, mas que fique em paz e harmonia consigo e a todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem tocados, sensibilizados para poder estender a mão ao próximo, que sejam todos abençoados. Que seja desta forma que a gente possa enxergar a nossa vida, como se fôssemos participantes da beleza divina que Deus nos presenteia todos os dias, o sol na vida dos outros. Que assim a gente possa resplandecer, iluminar e aquecer os corações dos outros, sendo pessoas humildes, simples, caridosas e bondosas. Que todos tenham uma excelente semana com muita paz, com muito amor. Fiquem com Deus. Assim, eu encerro aqui o nosso Evangelho e eu vou fazer agora alguns comentários a respeito de alguns comentários que foram colocados, né, e alguns agradecimentos. Obrigado pela participação de todos. Bom, primeiro, a Matilde Borges perguntou se eu li o livro O Homem que Veio das Sombras e se ele é um livro, né, espírita. Eu não li esse livro, não conhecia, né. Vou colocar na minha listinha para que a gente possa futuramente dar uma lida nesse livro. Nós nos baseamos muito no livro do Kardec, né, e dos livros de Chico Xavier, tá? Até para a gente poder se guiar, né? A base espírita tem muitos livros, muitos romances espíritas que são maravilhosos, que são bem elucidadores, bem, digamos assim, nos mostram muitas coisas, né? Vamos ver então esse livro. A Vera Lúcia, né? Vera Lúcia disse uma coisa muito importante, né? O filho está longe dos Estados Unidos, mas que ela está pronta para qualquer coisa. E é assim que são os pais, Vera. Nós estamos prontos quando os filhos saem, porque nós também saímos, né? Para nossa vida.
a gente estaria qualquer coisa, estamos aqui. A gente puder ainda ajudar, a gente está sempre naquele aparato de espera, né, de amparo, de orações para os filhos, né? E assim a gente deve se manter com a mente elevada sempre, tá certo. A Luciane Cristina comentou da música, né? Várias pessoas comentaram da música, eu coloquei uma música nova, mas aí nós achamos muito coerente a observação que a Juliana Araújo e o marido, né, que estão lá em Londres, fizeram. Aliás, um abraço para a mãezinha dela que está em Cabo Frio, eles se sintonizam juntos para poder escutar Então, um abraço para a mãe da Juliana Araújo, eu não tenho o nome dela aqui, tá? E nós voltamos com a nossa música, que ela leva mais a reflexão realmente e a paz, né? Obrigado até pela dica, né? A gente adotou, tá? A Maria de Graça Munhoz falou que nada acontece por acaso, e nada acontece por acaso, né? Que ela foi botar no nosso evangelho, caiu no anterior e ela sentiu como se aquela mensagem do anterior fosse para ela naquele momento. É exatamente assim que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente vê o evangelho, a gente tem o nosso dia certo para fazer o evangelho. Mas às vezes a gente escuta os evangelhos, escuta palestras para se sentir bem. Aí não é um evangelho, aí nós estamos escutando aquilo, estamos, né, vivendo aquela paz, aquela serenidade. A Andréia Miriam Laurino falou uma coisa que é a base da vida espírita. Laurino, o que tu falou ali é a base da vida espírita. É um pensamento espírita. Tenho muitas coisas boas. Eu peguei só esse trecho para destacar. É algo que nós temos que dizer a nós mesmos. Geralmente a gente aponta muitos erros dos outros. Muitas vezes a gente se enxerga somente nos erros. Mas é muito difícil um outro ser humano, é difícil, prestem atenção, um outro ser humano dizer que tu é bom. Ele vai sempre te apontar os erros. São o que a gente chama de professores na vida, né? São pessoas que estão ali que vão nos ajudar a crescer, porque a gente vai modificando um pouco os erros. A verdade está errado a gente ficar apontando os erros dos outros, né? Falando de uma certa maneira, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas então esse pensamento aqui da Andréia Miriam Laurindo, de que tenho muitas coisas boas, é o pensamento que deve ser levado, porque às vezes a gente tem que se agarrar naquilo de bom que nós temos. Peraí, todo mundo diz que eu sou errado nisso, naquilo, mas eu sou uma pessoa que sorri, eu sou uma pessoa que cumprimenta, eu sou uma pessoa que, se eu divido, se eu tenho um pouquinho aqui de um alimento com alguém que não tem, não consigo. Isso é que importa. Lembrem-se sempre disso, cada um de vocês. Se alguém vier botar o dedo na cara de vocês para dizer que vocês são ruins nisso, naquilo, lembre-se, vocês têm coisas boas também. E que é o que importa a Deus. E cada um vai responder depois pelos seus julgamentos para com os outros. Aqui, a Eliane dos Milagres, né? Ela botou aqui, Eliana dos Milagres, que convive com alguém que tem um trauma espiritual e negatividade. É triste. Quando a pessoa... É um vício, sabia? A negatividade é um vício, porque ela não consegue se livrar disso. Tem que trabalhar isso, né? Essa pessoa tem que ir mais para a natureza, sabe? Enxergar, assim, gradualmente. Às vezes o melhor exemplo do mundo é a natureza. Para uma praia, para um campo, para um jardim, sabe? Para essa pessoa poder abrir a mente assim e ver, não, mas existe tanta coisa bonita. Porque quem é muito negativo, que só enxerga as coisas ruins, não vê a vida passar. Porque não observa os presentes diários que Deus nos dá todos os dias, como a importância do sol, como a importância da chuva, como a importância do tempo nublado, da noite para dormir, do dia para viver e para trabalhar. Então, a gente vai moldando, né? Olha, agora vem... A Rosalva aqui botou que lançou um livro de poesia, Casa do Meu Pai, no e-book. Olha, muito bacana. É bom, né, escrever. A Irani Silva deixou uma mensagem bacana lá, contabilidade e destino, tá? Ela e o Antônio do Editorial do Bem, tá? O Antônio sempre também deixa umas mensagens boas, né? Ele disponibiliza o Facebook para conversa. Bem uma lida também. Está repleto de coisas boas no dia 29 de outubro de 2020, né? Como a Janete falou, a gente ficou impressionado. Duas coisas nos
tocaram bastante, né? A primeira foi da Mari Fontoura, que é uma pessoa que ela entendeu que se melhora ajudando os outros. Começou fazendo, se puderem, dê uma olhadinha nos comentários dessas pessoas. E ela começou a ajudar um grupo pequeno, de repente se transformou num grupo grande e agora já é um projeto. Então quem quiser conhecer o projeto da Mari Fontoura, é lá no Instagram, @projetopróximo, @projetopróximo. Uma pessoa que está fazendo a diferença, resolveu agir, olha, é isso aí, tá? Tem que fazer essas iluminações, essas ressalvas na vida, né? E um outro comentário que foi um comentário que nós achamos aqui extremamente gratificante foi o da Meg Castrezana, tá? Que ela conta, eu peço então que todos deem uma lida no comentário dela do dia 29 de outubro. Ela deixou uma prece que a Janete leu e depois também deixou um comentário, onde ela conta a situação dela e a mudança de vida e por que ela passou. Cada um faça o julgamento daquilo que ela escreveu ali, dei uma lida, convido todos a lerem novamente, porque é importante, é como a Janete falou, a gente aprende uns com os outros. Assim como na semana passada, a senhora que ela falou que pede forças porque está 8 anos na hemodiálise, não, a força já está contigo. Né? Você não se deu conta ainda, né, que a força já está contigo, você já é exemplo. Sabe? A mesma coisa existe, às vezes a gente não observa detalhes na vida e às vezes os problemas na nossa vida são aquilo que vai nos erguer, aquilo que vai nos salvar, aquilo que vai nos modificar como seres humanos. Eu sou falho, a Janete é falha, as pessoas que a gente conhece também são falhas, todo mundo é falho. Estamos aqui para aprendizagem e muitas vezes eu me pego reclamando pelas dificuldades que eu me encontro e volta e meia eu tenho que ir lá sentar, botar minha mão na consciência e pensar, o que eu estou fazendo? Vamos ver, o que eu vou fazer a partir de agora? Já vi que eu já errei, agora vou parar, vou ver como é que eu vou corrigir, como é que eu vou melhorar dessa situação. Então isso faz parte do contexto da nossa vida. Esses altos e baixos é que fazem a nossa vida ser o que ela é, tá? Então, dê uma lida nos comentários. Janaína Alves está de aniversário, fez aniversário dia 31/10, parabéns. Vou dar um abraço aqui para o pessoal, né, que comenta sempre com a gente aqui, é Joaquim Vieira, Andréa Miriam, Jane Maria, Samara Loyola, a Jacilane, a Jane Mari, a Bia. Eu sempre digo Jane Maria, Jane Mari não lembro. Desculpa. A Fernanda de Veneto, Itália, né, que está assistindo online. A Sônia Ortiz, a Sônia Farelli. Nós lemos todos os comentários, viu, pessoal? Ramon, só não vamos ler o nome de todo mundo, né? A Eliane Santana, a Cléo Silva, a Liliane Bertaco, a Mília Araújo, Luísa Arias, tá? O Almir Lira, a Adri, o Emanuel Correia, Miriam Lúcia Macedo, Giovanni Lima e Eugênio Lico. A gente sempre fala do Eugênio Lico, né? O Eugênio Lico já sabe, né? Ele tá sempre dando aquele salve, tu lá. Vou lá conhecer esse tu, ver se tudo também tem dimensões, né? Diz que tudo lá é grande, o orelhão, os carros, né? Essa é a história também, né? Eu acho que só o que é grande é o coração do nosso Eugênio Lico ali, né? É uma pessoa muito boa, né? Boa de coração, boa de mandar mensagens de paz. Um abraço a todos, tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Aproveitem a semana de vocês, gente, até quinta-feira às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras,
somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br